A paz do Senhor, queridos. Mas nós estamos aqui para estudar a lição de número 11 da revista da editora Central Gospel, Lições da Palavra de Deus. E o título da lição que estaremos estudando é O Espírito Santo e os Dons. Então, estaremos falando hoje, um pouquinho aí nesse vídeo, sobre os dons espirituais, tá? A sala de hoje está imperdível. Então, vamos começar já a falar alguma coisa aqui. E eu, para começar, é claro, a aula, eu quero primeiro agradecer a vocês de coração, vocês que estão assistindo, comentando, compartilhando, falando, né, desse material, desses vídeos, falando dessas aulas para amigos, para pastores, para a igreja, né? Deus continue aí de forma especial abençoando vocês, tá? Eu fico muito feliz a cada comentário que eu leio, cada pessoa que entra em contato conosco por intermédio do Zap, aí, né, do WhatsApp, para que a gente possa estar estudando e falando um pouquinho mais acerca da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Tá? Fico muito feliz que Deus continue abençoando você de forma especial. Então vamos começar aqui mais uma aula. Então vamos lá. O texto bíblico básico dessa aula, queridos, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e vai dos versos 1 a 11, tá? Texto bíblico básico. O texto áureo está em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, e diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha aí que maravilha. Vamos então para a lição, tá? Para a palavra introdutória. Quando falamos em dons, precisamos procurar o melhor entendimento desse assunto na raiz da palavra grega carisma. Tá? Esse vocábulo sugere que a graça de Deus como origem de seus dons. Eles sempre serão uma dádiva divina que devem ser aceitos pela fé e usados para a glória de Deus. Olha aí que maravilha. Então vamos começar, queridos. O tema de hoje, o assunto de hoje está bem interessante aí, que são os dons espirituais. Para começar então essa aula, né, a gente precisa fazer algumas considerações iniciais. A princípio a gente percebe que na lição, né, a revista traz a ideia do seguinte, de que existe aí, pelo menos a revista de aluno, né, que eu uso, né, eu já expliquei em vídeos anteriores, que eu utilizo a revista de aluno, tá? Para que eu possa, dentro do material já dado, que eu possa acrescentar aí meus comentários, minhas linhas, minhas visões com relação ao tema, ao assunto. Mas vamos lá. Então, dentro dessa revista a gente percebe que a lição já tem como pressuposto a ideia de que quem está estudando tenha já um certo conhecimento, né? Saiba, esteja ligado da existência dos dons. A gente precisa, a partir desse ponto aqui, porque quando a gente volta lá, deixa eu voltar aqui no texto bíblico básico, 1 Coríntios 12, do 1 a 11, olha o verso 1 que Paulo está dizendo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, tá? Então a gente precisa entender esse ponto aqui, né? Que há pessoas que são ignorantes com relação aos dons, ou seja, não conhecem, há pessoas que desconhecem o fato de existir, de haverem dons espirituais, né, dados a nós por Deus. Então a gente precisa entender isso aqui. Eu creio que você que está me assistindo aí, ainda que você talvez não tenha entendimento em relação aos dons, tá? Use os dons, mas do fato da existência deles, eu tenho certeza, eu creio que você conhece. E caso não conhecia, acompanhe esse vídeo até o final, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema aí. Então vamos lá. O primeiro ponto é esse, professor. Mas caso algum aluno seu aí tenha, não tinha ainda conhecimento dos dons, é bom, e eu aconselho a você, professor, iniciar essa aula explicando a princípio o que são os dons. É claro que de uma maneira teológica, a gente não teria tempo, nem nesse vídeo eu creio que você talvez nem na sua aula, porque a gente, às vezes, é muito corrido, são muitos assuntos a serem abordados nessa lição. Então, a princípio, o primeiro ponto aí, professor, é você começar descrevendo, dando aos seus alunos uma descrição do que são os dons. E eu coloquei algumas coisas aqui, né? Fiz a mão aqui, a caneta, escrevi algumas coisas para serem bem práticas, né? Para te auxiliar. Então, a princípio, vamos lá, os dons. Então, o que são os dons? Os dons, a princípio, são capacidades, gente. Capacidades espirituais, tá? Se você for resumir aí para os seus alunos que são dons, você vai colocar isso. Gente, a princípio, tá? De maneira prática, tá? E didática, os dons são capacidades espirituais dadas a nós por Deus. Então, são capacidades. Isso aí são os dons. A princípio, de maneira bem específica, né? Para que a gente não seja muito teológico e tome muito tempo aí. Outro ponto que é interessante. Então, os dons são capacidades espirituais.
Aí você precisa analisar o seguinte: a origem dos dons, como foi dito aqui, tá, pelo comentarista aqui na lição, logo no início, a palavra introdutória, a origem é divina. Então, os dons são capacidades e a origem desses dons está ligada à Trindade Santa, ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Então, os dons se originam, foram originados por Deus. E quando eu digo Deus, nesse sentido aqui você entende, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas que juntas, né, compõem a Santíssima Trindade, ou seja, Deus. Então a origem é Deus. Mas ainda que a origem seja da Trindade, essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito, elas são concedidas por uma dessas três pessoas. Então, quem nos concede os dons espirituais é a terceira pessoa, ou seja, o Espírito Santo. Tá? Então, a origem está ligada às três pessoas, a origem é divina, a origem é de Deus, a Santíssima Trindade, mas quem nos concede, tá, esses dons é a terceira pessoa, a saber, claro, o Espírito Santo de Deus. Então, isso é bom que a gente explica aos nossos alunos também. Mas a gente precisa entender uma coisa. Voltando aqui, estou com a revista aqui, voltando também para a revista. A gente percebe aí que o comentarista trouxe, né, a ideia de que... deixa eu ler novamente e explicar. Quando falamos em dons, precisamos procurar o melhor entendimento desse assunto na raiz da palavra grega. Olha aí a palavra grega que vai estar aí. Carisma, tá? Então, essa é a expressão, tá? Carisma, tá? Então, a gente sabe que aqui não é aula de grego. Então, há pessoas que vão dizer charismata ou charismata, né? Pelo fato de estar com CH. Charisma, charismata, ok? Mas a expressão aqui, a pronúncia, caso você queira, é carismata. Carismata, ok? Do grego carisma. Então, essa palavra carisma tá ligada a dons, mas esses dons da expressão carisma, ela vem da expressão carisma, né? Ou cariz, melhor dizendo, cariz. Essa expressão cariz, ou como alguns dizem, chariz, tá? Está ligada à palavra graça, tá? Esse ponto, dom gratuito, dom imerecido. Então, olha que coisa interessante. Então, quando a gente para analisar isso aqui, precisa entender uma coisa. Onde eu quero chegar com isso? Para não me delongar e falar demais aqui. Mas a ideia básica é o quê? Uma vez que nós compreendemos isso, nós passamos a entender que os dons são... a origem dos dons é divina, Santíssima Trindade. Quem nos concede, quem nos outorga esses dons, é a terceira pessoa, o Espírito Santo. Mas ele é um dom imerecido, tá? Não há mérito. Por isso essa expressão carisma, tá? Apontando para algo, um favor. Esses dons são um favor de Deus para conosco. Ninguém na face da terra merece, tá? Os dons. Então são dons gratuitos, tá? Deus não analisa méritos humanos para entregar a alguém os dons. E outro ponto que é interessante, além de serem gratuitos, esses dons, eles são gratuitos, não são ligados a méritos, mas possuem critérios. E há um critério especial. Qual é o critério para receber os dons do Espírito Santo? O critério é que esse dom precisa ser mediado pela pessoa de Jesus Cristo, tá? Então ele é mediado por Cristo. Então como é que eu recebo os dons? Ainda que seja gratuito, então a gente precisa, não, já que é de graça, qualquer pessoa, cristã ou não. Então Deus pode dar esse dom para qualquer pessoa, não precisa ter a Cristo. Não, eles são gratuitos, eles estão outorgados pelo Espírito Santo, mas eles passam por esse crivo que seria essa mediação de Cristo. Então são dons de Deus gratuitos, entregues pelo Espírito Santo, a pessoas que entregaram a vida a Cristo. Então, são dons que estão ligados aos cristãos, tá? Então é bom que a gente compreenda isso. É bom que a gente tenha aí esse entendimento, tá? Eles são dons que estão ligados a pessoas que servem a Cristo. Por quê? Porque eles são gratuitos, mas são mediados por Cristo, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Eu acredito que deu para entender. Então vamos lá. Outra coisa também que é interessante, vamos dentro disso aqui ainda, dentro da introdução. Os dons não estão caracterizados a santidade da pessoa. Porque eu sou santo, 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 muito santo, santíssimo, santo, santo, santo. Aí o Espírito Santo me dá esses dons porque eu sou super, ultra, megamente santo. Tá? Então, se eu dissesse isso, então eu já entraria na questão do mérito. Meritocracia. E os dons, eu já disse isso, né? Você já compreendeu bem aí, não estão ligados a mérito. Tá?
Então, não é porque fulano é santo demais que o Espírito Santo fala. Agora eu me vejo obrigado a entregar a essa pessoa os dons, até inclusive todos os dons, porque fulano é santo demais. Mas não é isso não. Então estão ligados à santidade. Outra coisa, os dons também estão ligados à maturidade. Tá? Em que sentido? Fulano porque recebeu os dons, agora é uma pessoa não peca mais, é maduro o suficiente. Não, porque a gente vê que, ainda que o dom seja de Deus, mas a vida de quem recebe é da pessoa. A pessoa é responsável pelos seus atos. Há pessoas que foram batizadas pelo Senhor com o batismo do Espírito Santo, receberam os dons espirituais, mas são pessoas meninas, às vezes imaturas. Isso não está ligado a isso. Tá? Por quê? Porque a ideia do dom não está ligado intrinsecamente à pessoa, diretamente à pessoa, mas ligado à igreja, à obra de Cristo. Tá? São dons que estão dados para a edificação. Então, grave esses pontos aqui, eu creio que vai ser interessante aí, professor. Às vezes você percebe que eu estico um pouco o assunto, mas a minha ideia é sempre te auxiliar, é sempre te ajudar. Tá? É sempre você também, aluno aí, está buscando entendimento, compreensão desse tema, é bom isso aí. Então, deixa eu fazer um resumão daquilo que eu falei na introdução, agora de maneira mais direta, para que a gente parta já para os tópicos, ok? Então, vamos lá. Então, os dons são capacidades dadas a nós por Deus, melhor dizendo, os dons são capacidades dadas a nós por Deus. A origem desses dons é divina, parte, né, ele origina-se na Santíssima Trindade, mas uma das três pessoas, o Espírito Santo, é quem concede esse dom. Mas esse dom é concedido, tá, mediante a fé em Cristo. Tá? Então, Cristo é quem media, tá, essa entrega desses dons. Então, aceitação a ele, mostrando que não pode ser entregue a qualquer um, a qualquer pessoa. Não há. Há esse critério. Além de ser gratuito, mas há o critério da mediação por Cristo. E outro ponto, é um dom, como eu já disse, carisma, tá? Ou seja, não é ligado a mérito, não é ligado à santidade em excesso, ou santidade da pessoa, tá? Ainda assim, mas são dons entregues para edificação, crescimento e expansão da obra de Deus. Tá? Então, eu acredito que, para a introdução, isso aqui vai te ajudar muito aí. Então, vamos lá, então. Vamos partir para os tópicos. Então, a gente percebe o seguinte aqui, vamos lá. Dons de revelação, que é o primeiro tópico. Nessa lição, aprofundaremos nosso conhecimento acerca dos dons espirituais, os quais podem ser classificados em 3 grupos, né? A saber, dom de revelação, de inspiração e de poder. Vejamos agora os que estão relacionados à revelação. Então, outra coisa que precisa ser compreendida aqui, gente, é essa ideia de, tá aí, ó, dom de revelação, inspiração e poder. A Bíblia traz dessa forma, essa linha, inspiração, revelação, poder? Não. Mas essas são divisões utilizadas dentro da teologia, como você quiser falar dos estudos bíblicos. Tem pessoas que não gostam, não sei porquê do termo teologia, mas não vem ao caso. Mas essas classificações, tá? Voltando aqui, ó, revelação, inspiração e poder, são classificações para descrever, tá, a natureza dos dons. Então, pegaram dons que são parecidos, tá, uns com os outros, que trabalham na mesma linha, e colocaram dentro dessas 3 classes, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você ler lá, volta aqui na revista, né? Vamos lá, se você ler aqui 1 Coríntios 12, 1, você vai ver que esses dons estão nessa ordem, quando Paulo não o citou, não disse numa ordem específica, mas para estudo, mas para questão didática, mas para melhora, tá, da compreensão, se colocou com o passar do tempo, então, dentro dessas colunas. Tá? Então, a ideia é só para ser didático, só para estudo, só para ensino. Então, vamos lá, então. Dito, pois, isso, vamos começar a falar dos dons, né? Vamos lá. Primeiro está aqui, ó, palavra de sabedoria. O dom da sabedoria nos foi dado para suprir aquilo que a sabedoria humana não pode proporcionar. Ao escrever a comunidade cristã dos Coríntios, Paulo destaca o dom da palavra de sabedoria, que significa a capacidade de compreender e de transmitir a palavra de Deus com profundidade, aplicando-a a situações particulares em que são resolvidos problemas difíceis, grave isso aí, mediante o emprego da sabedoria espiritual. Tá? Então vamos lá. Então a gente tem aqui chamados dons de revelação, né? Dons ligados à revelação, à onisciência, né? À sabedoria de Deus. Esse seria o ponto aqui que a gente quer trabalhar. Então, o primeiro deles nessa classe aqui da revista é o dom, palavra de sabedoria. Então, o que seria isso a princípio? Vamos tentar ser bem claro aqui nesse vídeo hoje.
Palavra de sabedoria, tá? É um dom que nos é dado para que a gente, através desse dom, consiga compreender, tá? Questões que nós humanamente jamais conseguiríamos compreender, jamais entenderíamos, tá? Porque há coisas que, embora o homem tenha estudado, embora o conhecimento do homem esteja se ampliando, aí a ciência, os avanços tecnológicos, ainda assim há coisas que o homem não sabia, não sabe, e eu estou para dizer que jamais saberão, tá? Coisas que só Deus sabe. E Deus, na sua onisciência, ligado a esse dom aqui, permite com que o homem possa vir a saber, a conhecer, a entender, tá? Coisas que ele jamais conheceria em meios naturais, estudando, lendo, buscando. Vou dar um exemplo aqui. Questões ligadas ao futuro. A gente fala profecia, mas questões ligadas a acontecimentos futuros. São exemplos de palavras de sabedoria. Deus traz, Deus que é um ser atemporal, né, ligado ao seu tempo aí, né, que é o Kairos de Deus, o tempo de Deus, ele traz hoje para nós algo que irá acontecer daqui a 10, 5, 20, um ano, um dia, não sei. Coisas que estão por acontecer que nós jamais saberíamos. Tá? Deus nos faz conhecer isso. Deixa eu dar um exemplo de palavra de sabedoria aqui dentro da Bíblia. Há muitos, tá? Mas eu quero pegar um exemplo aqui, claro. José no Egito. Vamos lá. Então não é José do Egito, não, tá? José no Egito. Glória a Deus, eu nunca fui do Egito. O Egito nunca esteve em mim. Então, o que é o ponto? O José no Egito lá. A gente entende a questão seguinte. Ele falou, né, no momento ali que ele foi, por assim dizer, dar o significado de Faraó ao sonho dele, né, os dois sonhos que ele teve, né, das espigas, espiga magra, espiga gorda, vaca magra, vaca gorda. Então, aquele processo ali. Ele falou para Faraó que passaria um período de 7 anos de bênção, de abundância, e depois viria um período de 7 anos de fome. Gente, como é que um ser humano saberia disso? Como é que estudos, como é que estatística, como é que estudos geológicos? Não tinha como saber. Isso aí é algo impossível. Alguém sabia o que aconteceria com 14 anos? É tremendo. Então, ele, além de dizer o que ia acontecer de 14 anos, também disse, olha, faça assim, faz assim. E muitos usam isso até na logística, né? Administração logística. É a questão de guardar no celeiro. Tal. As palavras de José são usadas hoje em logística, cursos logísticos. Mas a ideia básica é o quê? O homem não só, usado por Deus, disse o que aconteceria durante 14 anos, como também trouxe a solução. Então, isso aí é palavra de sabedoria. Quando Deus nos faz ver algo, eu diria um problema, uma situação, ao que está prestes a acontecer, né, ao que vai acontecer, e além de Deus mostrar o que vai acontecer, Deus traz também a solução para aquilo que vai acontecer. E a gente chama isso de palavra de sabedoria. Então a gente precisa orar, nós precisamos orar por esses dons. Há grandes adversidades que a igreja está enfrentando, enfrentou, enfrenta e há de enfrentar. E adversidades como essa precisam que nós busquemos, para a compreensão das mesmas, as palavras de sabedoria. Principalmente a gente aí que trabalha, né, que é líder, né, em igreja, eu sou obreiro na minha igreja, né, igreja Assembleia, eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, sou membro da Igreja Assembleia de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você me vê gravar vídeo e é ruim. Eu posso ser que eu seja tão desigrejado da vida, estou em casa aqui, não estou reunindo em lugar nenhum, mas eu pertenço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no meu bairro, Fiel Rosa, na cidade de Serra, no estado do Espírito Santo. Tá? Então, tudo certinho aí, tudo direitinho, carteirinha, tudo detalhado. Mas então vamos lá. É bom que eu explique isso. Então, voltando aqui. Então, a gente pertence à igreja, então nós que somos líderes precisamos ter esse tipo de... buscar esse dom, tá? Para compreensão de certas dificuldades e para sanar, né, eventuais problemas. Então, basicamente, gente, um exemplo de que seria que você pode estar aplicando, explicando para os seus alunos. Claro que você vai ler o texto, explicar com mais calma, que você vai ter mais tempo que eu. Estou na correria gravando esse vídeo aqui. Outro ponto, então, vamos passar para o outro aqui. Palavra de conhecimento. O dom da palavra do conhecimento é expresso a partir da análise profunda da revelação, que tem base nas Escrituras. É pela ação do Espírito que os cristãos são enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento, né? 1 Coríntios 1:5, para tornarem-se capazes de progredir na fé. As palavras de sabedoria e de conhecimento servem para guiar e orientar a igreja e não para benefício particular de quem às vezes exercita. Estando em estreita relação com o ensino
e a pregação da palavra de Deus. Então vamos lá. Palavra de sabedoria, a gente já viu o que é aí. Então vamos partir para a palavra de conhecimento. O que é palavra de conhecimento, gente? Palavra de conhecimento, né, trazendo um entendimento mais prático aí, tentando ser mais didático, é essa revelação que a gente fala aí, geralmente nós de cunho pentecostal, né, a gente vê muito aí nas nossas igrejas, quando a pessoa às vezes está orando ali, aí ela procura falar com alguém, olha, assim, o Senhor me diz assim, 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 que está prestes a acontecer isso, ou que está acontecendo isso, ou que aconteceu isso. Isso aí, ou essa aí, melhor dizendo, é a chamada palavra de conhecimento. A questão é que nós popularizamos isso como revelação. É muito comum em igrejas de ciclo pentecostal, como a Assembleia de Deus e outras igrejas, até igrejas neopentecostais, chamam isso de revelação. Então, diz assim, ó, fulano tem o dom de revelação. Fulano, você tem o dom de revelação? Ó, tal. Existem até pessoas que nos ligam, e eu vou falar um negócio que você me perdoa, mas eu não sei porquê. Liga pra gente, o irmão é pregador itinerante, tal. O irmão ora por revelação, o irmão tem o dom de ora por revelação. Mas a ideia básica é isso, eu quero chegar nesse ponto. Revelação. Então, o que a gente chama de dom de revelação, gente, na verdade, esse termo, essa expressão não está na Bíblia dessa forma, dom de revelação. Não existe biblicamente o dom de revelação, um dom específico com esse nome, dom de revelação. Na verdade, existe na Bíblia a palavra de conhecimento, que é a mesma coisa que nós chamamos de dom de revelação. Tá? Então, de repente, se você falar de dom de revelação, então entenda. Mas o que é isso? Então, é esse aqui, ó, palavra de conhecimento. Por que a gente chama de revelação? Porque estão ligados à revelação de Deus, à onisciência de Deus. Algo que nós não saberíamos e Deus nos traz o conhecimento, nos faz entender. Tá? Então, por isso, a gente chama de dons de revelação. Então, não existe um dom de revelação com esse nome na Bíblia, mas dons, tá, que estão ligados à revelação de Deus. Então, esse dom é a palavra de conhecimento, ok? Então, aplique isso aí. Então, se alguém chegar para você, ó, fulano, o Espírito Santo de Deus me diz que você, assim, 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 passou por isso, nesse momento está passando por isso, mas Deus manda dizer que vai fazer assim, assim, você recebe de alguém. Então, isso aí, esse aí, é a palavra de conhecimento, tá? Eu acredito que eu tenha sido claro aí para você. Então, isso aí é palavra de conhecimento. Então, guarde isso aqui que eu estou... Não estou dizendo que não existam dons de revelação, você me entendeu. Mas, biblicamente, não há um texto bíblico dizendo que existe um dom de revelação, não. Tá? Existe o dom de palavra de conhecimento, que nós hoje chamamos na igreja pentecostal, neopentecostal, de dons de revelação. Tá? Então, vamos lá. Esse aí seria o dom da palavra de conhecimento. Outro dom aqui, ó, discernimento de espíritos. Não, deixa eu ler mais uma coisinha, perdão, eu preciso falar aqui. Eu li no finalzinho e não expliquei. Então, gente, esses dois dons aí, ó, palavra de sabedoria e o dom de conhecimento, servem para guiar e orientar a igreja, e não para benefício particular de quem exercita. Então, a pessoa não pode querer usar palavra de conhecimento, um dom de revelação, ou palavra de sabedoria, para benefício próprio. A pessoa te passa um negócio lá da parte de Deus, Deus realmente entregou algo relacionado à sua vida para alguém, disse isso para essa pessoa, a pessoa te passa isso, mas já visando uma oferta financeira, visando ganhar um sapatinho novo, um terninho novo, tal, alguma coisa, ou visando almoçar, jantar na sua casa, tal, se instalar lá. Não, gente. Esses dons não são para benefício próprio. Deus nos dá para que a igreja seja edificada, para que haja crescimento, para que haja conversão, salvação de almas, mudança, expansão, propagação do reino de Deus. Então, se tem alguém passando revelação aí, palavra do conhecimento para você, palavra de sabedoria, trazendo alguma coisa de Deus, e você realmente confirmou, constatou que é de Deus, porque ninguém sabia disso, só você e Deus, e realmente você viu que é de Deus, mas ainda assim, tá? Glorifique a Deus, exalte a Deus, não exalte o homem por causa disso, não. Fulano é usado, ciclano é uma bênção, é homem de Deus, é mulher de Deus. Não, tá? A glória é de Deus, tá? Nós somos só instrumentos do Senhor. Diversas vezes Deus já me usou para falar com pessoas e eu sou um instrumento, nós somos instrumento de Deus, tá? Então a glória é do Deus que revelou, tá? É do Deus que falou, é do Deus que mostrou, é do Deus que trouxe, não da pessoa. Então, se alguém está tentando tirar dinheiro aí, se está sabendo de alguma coisa disso, só pula fora disso aí. Em nome de Jesus, sai fora disso. Ok? Estão ligados ao quê? Esses dons estão ligados ao ensino e à pregação da palavra. São coisas que auxiliam no momento, na hora do ensino e da pregação, da propagação do evangelho. Vamos continuar aqui então. Dito isso,
Vamos continuar. Outro aqui, ó, discernimento de espíritos, é um outro dom também. Em 1 Coríntios 12, 10, está lá a palavra discernir, né? E assemelhava-se ao vocábulo discriminar ou também identificar. A ideia é que esse dom serve como um fiscalizador das manifestações dos dons ocorridos entre os cristãos, em relação à sua procedência. São três as possíveis fontes: o Espírito Santo, Satanás ou o homem. Então vamos lá. Existe um dom também chamado de dom de discernimento de espírito, gente. Isso aqui é interessante, ok? Dom de discernimento de espírito. Se você for para o grego lá, vai estar lá a expressão diácrises pneumaton. Diácrises, discernir, identificar. Pneumaton, espíritos, no plural, ok? Lembrando que a palavra espírito vem de pneuma, fôlego, ar, vento, espírito, e pneumaton é o plural dessa palavra no grego. Então, diácrises, pneumaton, discernimento de espíritos. Então, o que acontece? Para que serve esse dom? Vamos entender uma coisa. A melhor maneira de você compreender e explicar para os seus alunos aí, professor, a existência desses dons é explicando o fato de que, no que diz respeito a espírito, há pelo menos três atuando aí. Não seria três no sentido assim, três classes, melhor dizendo. O Espírito Santo de Deus, glória a Deus, esse sim é o Espírito. Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, o tema aqui da nossa lição. É um. E segundo, há o espírito do diabo, o seu espírito das trevas, o espírito de Satanás, o demônio, o seu espírito do diabo, o espírito mau, o espírito ruim. É um espírito que também atua. Você lembra do espírito do anticristo e tal? É um espírito, é uma maldade em espírito. E há o terceiro, que é o espírito humano, o espírito do homem. Nós temos um espírito, tá? Então, há três espíritos aí atuando. Então, quando se levanta uma questão, na igreja ou até fora mesmo, no nosso dia a dia, a pergunta a se fazer é: qual é a origem da questão levantada? Quando você recebe algo de alguém, a questão é: foi Deus que falou? Foi o diabo que falou? Ou a pessoa está falando de si mesma? O homem que está falando? O ser humano em si que está falando? Então, a gente precisa entender, tá? Quem é, qual desses três espíritos está falando, está atuando naquele momento, está agindo naquele momento. E como é que a gente faz isso? Usando estratégias de conhecimento cristão. Gente, tem gente que fica assim, não, eu olho, tem gente que já tem um olho, que só de eu bater o olho eu sei se é Deus, sei se é homem, sei se é diabo. Não confia muito nesse negócio não, gente. Muitas vezes as pessoas podem se enganar, tá? Achando que é o homem quando na verdade é Deus, ou achando que é Deus quando na verdade é o homem, achando que é o homem quando na verdade é o diabo, achando que é o diabo na verdade é Deus, achando que é Deus na verdade... Olha que coisa, que confusão que não é isso. Então, a melhor maneira, a eficaz, a inerrante maneira de saber se é realmente, quando há dúvida, né, claro, porque tem coisas que estão bem na cara, não há dúvida. Mas a melhor maneira, quando há dúvida, é de saber se é o Espírito Santo de Deus que está falando, se é o Espírito do diabo que está falando, ou se é o Espírito do homem, é a busca desse dom aqui, diacrises pneumaton, ou seja, discernimento de espírito. Então, a origem e a ideia desse dom aponta para quê? Para o fato de que, através desse dom, a gente consegue saber quem é que está atuando, a natureza dessa manifestação. Um exemplo disso aqui é lá quando Paulo pregava em Filipos. Paulo pregava, Silas também o acompanhava, e vinha lá uma moça que todos os dias vinha e ficava: estes homens que a voz fala são santos homens de Deus. Gente, a mulher atuava elogiando. E a Bíblia diz que havia um espírito ruim, um espírito maligno na vida dessa jovem, que é uma serva, uma escrava, e ela era usada por enganação, para ganhar dinheiro lá para os patrões dela lá. Então, homens usavam essa mulher para tirar dinheiro de outros homens, né, de outros. Olha essa coisa terrível. E o diabo ali atuava na vida dessa mulher, né? Não sabemos a idade jovem, mas vamos lá. A ideia básica é essa. Então, Paulo pregando em Silas, e essa mulher vinha todos os dias. E Paulo repreendeu o espírito imundo. Ele não falou dela no sentido a mulher, mas ele repreendeu. Então, olha só, dom. Gente, a dificuldade que nós teríamos, pelo menos que eu teria, a gente tem que admitir que somos seres humanos, carecemos de Deus. Uma pessoa nos vem elogiando. Como eu já falei, eu prego por aí e elogio. Então a gente precisa ficar atento com certos elogios, saber a origem desse elogio. Essa mulher vem elogiando. Esses homens são santos, eles são santos homens de Deus. Olha aí. Mas Paulo dizia, ó, o diabo está querendo confundir, atrapalhar a obra aqui em Filipos. Então Paulo repreendeu aquele espírito imundo na vida daquela mulher. Então, se a gente analisasse por experiência, Paulo dizia para o humano, não, essa mulher está elogiando, será que ela está querendo alguma coisa e tal, tentando desviar, tirar, de repente cantar, não sei.
tá? Não vamos fugir da ideia bíblica, não vamos colocar caramiola na cabeça de vocês. Mas a ideia básica é o quê? Olha aí o discernimento do Espírito atuando. Então, querido, não tente só pela sua experiência, não. Quem sabe você está vivo desde a igreja primitiva, você aceitou lá, né? Jesus está vivo até hoje aí. Mais de 2.000 anos de igreja. Mas, ainda assim, nós precisamos buscar esse dom, discernir. Então, precisamos entender o que está por trás dessa manifestação. Deus, o diabo ou o homem. Porque confunde, tá? E muito, a gente fica em dúvida. Quando certas amizades são de Deus ou não, certas manifestações, certas coisas estão acontecendo em culto. Então, tem pessoas que têm medo de blasfemar com o Espírito Santo e falar uma coisa que não é e tal. Então, gente, só de você ter medo, você já não está blasfemando. Glória a Deus por isso. Então, aí você já tira tudo. Então, se você vê uma manifestação estranha lá, ora a Deus, Senhor, que é isso? Se é do homem, se é carnal, se é a pessoa que está aí fazendo para aparecer, imitando línguas estranhas, imitando mover, se sacudindo, balançando e tal, aquela coisa toda, tal, para mostrar a espiritualidade, ou realmente Deus está nesse negócio. Então, a ideia é essa. Esse dom é importantíssimo, gente. A pessoa pode estar sendo usado pelo inimigo, a gente não sabe. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Judas, quando foi trair Jesus, a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas, Judas foi lá vender Jesus. Judas saiu babando, quebrando tudo, eu vou matar Jesus, eu vou vender Jesus. Não, gente. O camarada saiu andando assim, normal, falando. Então tem pessoa que pode estar endemoniada, conversando conosco normalmente, a gente não sabe. Sentado num culto lá na igreja, do nosso lado, na família, a gente às vezes não sabe. Então a gente tem esse defeito de achar que endemoniado, ou pessoas que o demônio está agindo nele, são só pessoas que estão babando, chutando, quebrando as coisas, rangindo, mordendo, falando grosso, uma voz alterada. Nem sempre, hein? Pode ter endemoniado do nosso lado, a gente não sabe. Então é bom que a gente busque esse dom, tá? Para compreender o que está rolando ao nosso redor. Amém, queridos? Vamos continuar aqui então. Vamos passar para o segundo tópico. Vamos lá. Que seria aqui dons de inspiração. Então vamos começar aqui então. Lembrando que a gente só pode dizer dom de inspiração quanto dom de elocução. Por quê? Eu vou explicar já já. São dons que estão ligados à fala. Então é inspiração ou elocução verbal. E eu vou explicar por quê. No dia de Pentecostes, a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito cumpriu-se. Os cristãos, então, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, vamos lá. Vamos falar de dons de inspiração, como eu já disse aqui, dons de elocução verbal. Porque esses 3 dons que estão aqui, que eu vou falar agora, estão ligados à fala. São dons que a gente vê pessoas falando, tá? São coisas que saem dos lábios, embora nos venha espiritualmente, a pessoa chega ao conhecimento da pessoa, mas no momento em que nos é passado, são passados através da fala. Então são dons de inspiração, tópico 2, ou dons de elocução verbal. Vamos continuar. Então, qual o primeiro desses dons aí de inspiração? Profecia, vamos lá, forte esse aqui. O dom de profecia capacita os cristãos a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus, sobre a direção do Espírito Santo. Assim, não se trata de um sermão previamente preparado para ser pregado, mas de uma mensagem direta da parte do Senhor. Profecia significa, literalmente, falar ao outro, nesse caso, falar em nome de Deus. Então, vamos lá, gente, dom de profecia. Então, o dom de profecia, por si só, a gente já passa a entender. Então, é um dom na qual alguém fala diretamente, tá, inspirado por Deus. Alguém traz uma revelação, ou seja, melhor dizendo, traz uma palavra dada por Deus, tá? E esta palavra ela tem um sentido de edificar, exortar, chamar atenção, trazer para dentro da vontade de Deus. Esse é o ponto. Então, e profecia significa isso, né? Alguém que fala outro. Então, nesse caso, a pessoa que está falando é enviado por Deus. E essa ideia de profecia, a gente vê lá no Antigo Testamento, né? Há uma palavra lá que é a palavra Nevi'im, ou seja, profeta, e vem da palavra Navi, ou seja, Nabi ou Navi, alguns falam em hebraico, profecia. E essa ideia vem de um termo que quer dizer borbulhar, né? Que é uma fonte que começa a borbulhar, saindo assim. É a ideia disso aí. Então é a pessoa que está falando de Deus, tá? Essa ideia da pessoa que está trazendo algo de Deus para nós, da fonte, direto da fonte. Aquela água que jorrava da fonte, não tem? Isso é a ideia para profeta. Então, é aquela mensagem que vem direta de Deus. Esse é o ponto. Não é aquela mensagem como isso aqui, que a pessoa leu, preparou como um sermão, um esboço, a pessoa pregou, então é a profecia. Não.
A ideia aqui é algo que vem direto. Se não fosse Deus, a gente jamais receberia. É algo que vem direto da fonte. Então, isso é profecia. Só que tem um detalhe. Esse dom de profecia tem sido um dom muito mal compreendido, mal interpretado. E eu queria analisar alguns pontos com vocês dentro disso, que eu creio que podem ser, tá, de grande valia, de grande bênção lá para a sua alma. Então, ficou claro que a profecia vem dessa ideia de nabi, que é profeta, né? Profecia, tá? Borbulhar, falar de Deus, uma palavra que vem da fonte direta de Deus. Esse é o ponto de profecia. Então, o que acontece? Vamos lá. A profecia, ela não está ligada a princípio ao... Isso aqui é bom que a gente entenda isso. Ela não está ligada a princípio a um nível de conhecimento do profeta. Lembra que eu li aqui na lição, como a Teresa colocou? Assim não se trata de um sermão, uma mensagem previamente direta, né, previamente preparado para ser pregado, mas uma mensagem direta. Então, se é uma mensagem direta de Deus, ela não está ligada, ela está ligada a princípio o quê? Ao nível do conhecimento da pessoa. Por quê? Deixa eu explicar isso aqui. Vamos lá. Quando eu estou falando em profecia, não quer dizer que eu entrei em transe, me desliguei, fiquei offline, e Deus agora entrou em mim, começou a usar minha boca, meus olhos, e eu não sei mais o que eu estou fazendo, eu desliguei, como se eu estivesse em transe. Aí Deus acabou de falar, eu acordei, onde eu estou, o que foi? Não é uma possessão. Deus me usa em profecia, mas a ideia básica é que, para mostrar realmente a glória de Deus, Deus ele me usa de acordo com ligado ao meu critério, ao meu nível de conhecimento. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Muitas vezes pode acontecer o seguinte, de você estar num lugar, de repente Deus está usando uma pessoa simples, uma pessoa, como é que eu colocaria? Iletrada, uma pessoa que não estudou muito. Então essa pessoa é tomada ali, vou assim dizer, para falar em profecia para alguém. Então essa pessoa vai fazer o seguinte, assim diz o Senhor, a gente fomos, tal, ou seja, se a pessoa usar erros de português, você vai dizer, opa, isso não é profecia não. Deus falar a gente fomos, Deus falar nós foi, Deus falar nós é, Deus falar, Deus erra no português, Deus não tem um vernáculo bonito, ele é Deus, ele não conhece, por que Deus não sabe conjugar verbo, substantivo, advérbio, Deus não sabe trabalhar a questão das palavras? Não, gente. Claro que sim. Deus sabe, sim. Deus é Deus, glória a Deus. Segura Deus é infinito. Mas a ideia é que Deus vai falar conosco, que é claro, o que vai ser analisado aqui, dentro da profecia, não são as palavras em si, no que tange questão fonética, questão semântica, questão de conjugação, não, mas é a mensagem que conta. Então Deus pode usar alguém lá, não quero falar interior, não estou dizendo que a pessoa que mora no interior não fala, você entendeu onde eu quero chegar, gente? As pessoas do interior, dependendo do lugar do mundo, as pessoas estão estudando, glória a Deus por isso, aprendendo. Mas a ideia básica é que Deus vai usar esse ponto aí. Então Deus vai falar de acordo com a linguagem da pessoa. Tá? E aí eu gosto disso, que aí que você mostra, aí que você vê a glória de Deus. Tá? Então você pega um desembargador, um doutor, um juiz, um ministro, sei lá, um camarada que estudou muito, alguém que tem um diplomata, alguém que tem um conhecimento terrível, alguém que tem um Aurélio dentro da cabeça. Aí senta do lado de uma pessoa que estudou até, ou nem estudou, pessoa que não sabe nem ler, pessoa que não é alfabetizada. Essa pessoa passa uma profecia na forma dela. Possa ser que esse desembargador, esse juiz, doutor, vai ficar rindo, olha, fulano não sabe nem falar, quer falar comigo, entendeu? Mas é Deus ali falando com a pessoa. Deus vai usar a linha dele. Então, eu não quero estender demais. Então, entenda isso. Se alguém falar com você, profecia, não julgue a forma da pessoa falar. A gente pode correr um erro terrível, tá? Que nós fomos, nós voltou, nós vai e tal. Cuidado, não julgue isso. Tá? Deus vai falar de acordo... Que é aí que mora a glória de Deus nesse sentido. Tá? Okay? Então a pessoa não entra em transe. Eu vou falar, é claro, da minha maneira de falar. Mas a mensagem é de Deus. A mensagem em si, o acontecimento, o fato que Deus está querendo trazer para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele usa quem quer, como quer, está dentro da simplicidade. Para mostrar que Ele é Deus. Porque se nós colocássemos dessa forma, que precisa falar bonito para ser profecia, precisa falar direitinho, nós colocaríamos que só os teólogos é que poderiam profetizar na igreja.
tá? Aquele irmão ancião, idoso, aquele irmão às vezes que não estudou, não pode profetizar. Só os bambambam. Não, para você ver a gravidade, para você ver a glória no negócio, como é Deus falando. Então, guarde isso aqui. Se você tem, então, se você conhece alguém que eu tomar em profecia, você vê que realmente se cumpre, é Deus por mim, você fica, poxa, eu fiquei em dúvida porque fulano não falou bonito, não falou direito, não usou vernáculo, não falou. Cuidado com isso aí. Do outro ponto que é interessante também. A profecia não serve para consulta, gente. Tem gente que acha que profecia é para consulta. Vou explicar onde eu quero chegar. Acordei de manhã, preciso ir ali no mercado comprar algo. Mas eu não posso ir no mercado comprar algo porque eu não orei, não pedi direção de Deus para ir no mercado, se eu posso lá ou não. Então eu preciso que alguém me passe uma profecia. Aí eu vou no mercado comprar algo para fazer no almoço, eu pego primeiro o telefone e ligo. Alô, fulano, abençoado, Pai do Senhor. Não, eu tô ligando para você orar por mim aí, para ver se Deus fala, porque eu estou precisando dar uma saída, ver um negócio aí, precisando saber se é de Deus, se a saída é minha ou não, se eu tenho que estar em casa. Aí vai esperar a pessoa orar para dizer, fulano, assim, e passar a profecia se é para ir no mercado ou não. Gente, a única profecia que nós precisamos pautar a nossa vida é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus, a maior de todas as revelações de Deus. É claro que a maior revelação de Deus para o mundo é Jesus Cristo, que é a palavra, o Logos de Deus. Tá? A palavra de Deus. Então, querido, o que você precisa saber, meu irmão, minha irmã, está aqui, ó, nessa palavra. Que essa palavra diz, faça, faz, que é vitória. Porque essa palavra diz, não faça, tá? Não faz. Porque se você fizer, é derrota. Então, a nossa profecia maior está aqui, ó. Então, às vezes tem pessoas se consultar. Eu vou ligar para fulano, que se fulano falar que eu viajo. Se fulano falar que eu não viajo, eu não viajo. Se fulano falar que eu compro, se fulano falar que eu não compro, eu compro. Eu troco, que eu caso, que eu namoro, tá? Não estou dizendo que Deus não use pessoa para falar nesse sentido, tá? Que tal união, né, dele ou não, ou que tal viagem pode ser perigosa, não. Você entendeu onde eu quero chegar. Mas não pode partir de você sempre essa ideia de ficar fulano, revela aí, ciclano, revela aí, Beltrano, revela aí, fulano da profecia aí. Fulano. Tem pessoas que querem consultar profecias para tudo, como se profecia fosse horóscopo. Cuidado com esse negócio, tá? A maior profecia está aqui, ó, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos continuar aqui então, meus queridos. Glória a Deus. Então, outro ponto também, além da profecia. Então, a gente viu aqui, ó, está ligada, é claro, o nível intelectual da pessoa, a mensagem é de Deus, mas quem vai passar sou eu, então Deus pode usar o meu nível intelectual para passar a mensagem dele, para mostrar ainda mais quão glorioso é ele. Segundo, como eu já disse, não serve para consulta, para consultar. E outra coisa, que a gente tem que ficar atento. Lembra que eu falei lá do discernimento de espírito? Aí a pessoa passou uma profecia lá, falou lá um negócio lá, profecia. A gente não sabe se aquele negócio foi Deus que falou mesmo, se o diabo usou a boca de alguém, para alguma coisa ruim, a gente não está ligado, ou se a pessoa falou para poder mostrar para todo mundo, se foi dela, para mostrar que é espiritual. Então, a gente precisa entender uma coisa. Se toda profecia que a gente ouve fosse de Deus, não precisaria acontecer isso aqui. Deixa eu ler na Bíblia, porque o foco é Bíblia, tá? Tudo que eu disser aqui, por favor, gente, não me tenha como dono da razão, não. Pode ser que alguém assista um conhecimento maior que o meu, encontre aí, detecte diversos erros. Eu estou aqui para aprender. Você me liga e fala, você errou nisso, não gostei disso, aquilo outro. Tá, nos liga aí. Tá. Eu não sou muito fã, e eu creio que você também não, é daquele tal do hater, né? Aquela pessoa que vai lá no baixo do vídeo e sepa umas coisas lá que não edifica em nada. Mas se eu errei, só você me ligar e falar. Então vamos lá. Me ligar, mandar zap, escrever embaixo. Vamos para o céu juntos, tá, querido? Em nome de Jesus. Então, olha o que acontece aqui. Ó. 1 Coríntios 14, 29. 1 Coríntios 14, 29. Você vai ler aí. Eu vou ler também. Quando estiver falando em língua lá, e falem, né, 2 ou 3 profetas, ou seja, profecia, no momento da profecia, melhor dizendo. E falem 2 ou 3 profetas, 2 ou 3 pessoas profetizando. E os outros julguem. Olha aí, no original grego também está lá, julguem. Espera aí, se toda profecia, se tudo que é dito como profecia, se tudo que nos é passado como profecia é de Deus, para que julgar? Se é Deus que está falando. Então, corremos o risco, às vezes, de ouvirmos algo, acharmos que é de Deus, inserirmos isso naquele nosso coração e passarmos a vida toda esperando uma coisa que jamais vai acontecer. Por quê? Porque não foi Deus que prometeu. Não estou dizendo para você virar fiscal, não, tá? Estou dizendo para você sair daí, opa, é Deus, não é? Virar o Sherlock Holmes da espiritualidade, descobrir. Não estou falando isso. Estou dizendo que a gente precisa orar a Deus, tá? Para que Deus nos dê discernimento. A esse respeito. Quem sabe você está esperando um negócio aí que
desculpa ser o portador da má notícia, mas que nunca vai acontecer. Por quê? Porque às vezes nem foi Deus que falou contigo. Então fica atento, vamos orar para que Deus nos fale realmente, revele a nós. Se é profecia dessa palavra aqui, glória a Deus. Aí tem um detalhe. Se pode ser julgada essa profecia, então isso quer dizer, é Deus nos alertando, ó, cuidado que algumas pessoas podem estar usando meu nome e não sou eu. Então esse é o ponto. Então a gente entender uma coisa. Então 3 coisas está aí, tá? Sobre profecia, que eu vou pular para o outro. Como eu disse aqui, ó, tá ligado à intelectualidade, meu nível de conhecimento, Deus vai falar, tá ligado a não servir como consulta, profecia não é horóscopo, tá? Não é signo, não é zodíaco, não é astrologia, para você consultar. E também, é claro que Deus fala, mas a gente não ficar pautando a nossa vida nisso, temos que tocar a nossa vida na fé, pregando. E por fim, deve ser julgada. A profecia deve ser julgada. E qual é o crivo de julgar a profecia? Buscar o ancião mais idoso da igreja, o pastor, com todo o seu conhecimento? Não, a Bíblia é sagrada. Deve ser julgada no crivo da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai dizer se aquele negócio, Deus está naquilo ou não, mostrar para nós. Então, esse é o ponto. Há coisas que não são bíblicas, coisas que dizem que Deus está falando e fazendo, que Deus não age dessa forma. Coisas que vão contra sua santidade, sua justiça, sua soberania, coisas que vão contra o que Deus é, a glória que Deus é, e as pessoas falam que é Ele. Então, cuidado com esse negócio, tá, gente? Uma profecia meio louca, meio doida, meio esquisita aí, tá? Do tipo, Deus está dizendo para você pegar tudo, vender tudo, me dar. Que profecia esquisita é essa? O meu bem? Cuidado com isso aí. Então vamos continuar aqui, porque eu preciso fechar o vídeo já já. Vamos passar para outra aqui então. Então eu acho que eu creio que foi compreendida a questão da profecia. Vamos partir para outra. Variedade de línguas. O dom de variedade de línguas pressupõe a comunicação do cristão com Deus sobre a influência direta do Espírito Santo, resultando em uma oração, louvor ou ação de graças em variados tipos de línguas. Para que sirvam ao seu propósito, as manifestações espirituais, sob a forma do dom de línguas, precisam ser interpretadas, pois o que fala em línguas a si mesmo edifica. É preciso salientar que o exercício do dom da variedade de línguas está restrito às pessoas que receberam a promessa do batismo com o Espírito Santo. Olha aí, coisa interessante. Conforme as Escrituras, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta e subsequente ao novo nascimento. Isso pode ser verificado no dia de Pentecostes. Né? Deixa eu ver isso aqui. Eu vou ler mais um pouquinho e vou explicar isso aqui. Então, o início, gente. Dom de variedade de línguas. Que dom é esse? É o dom na qual, através dele, nós falamos diversas línguas com Deus. Línguas que não são humanamente compreensíveis. Então, primeiro, eu preciso falar disso aqui. Algumas coisas precisam ser observadas quando o assunto é dom de variedade de línguas. Primeiro que é bíblico, está aqui na Bíblia. Isso aí é bíblico. Segundo, é que o dom de variedade são muitas línguas que a gente fala com Deus, mas não é ou não são aquela língua lá que a gente fala inicialmente. Quando a pessoa é batizada, revestida com o Espírito Santo, a gente não fala em língua, já vou explicar isso aqui, vou mostrar casos bíblicos mostrando isso. A pessoa não fala uma língua ali, fala em línguas estranhas, como a gente diz, com Deus. Isso é uma língua inicial que serve como evidência. Mas aquela língua falada lá na hora do batismo com o Espírito Santo, nem sempre ou não é a mesma língua ou as línguas que a gente fala ao longo da vida. Exemplo disso é que você vê a pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, falou em língua, e tem pessoas que nunca mais falou só no momento do batismo, aí não buscou, não continuou, não consagrou, não se entregou mais ao Espírito Santo, e a Deus, né, melhor dizendo. Então a pessoa parou, estacionou, falou em língua no primeiro dia, foi batizado com o Espírito Santo hoje, falou em línguas hoje, depois não falou nunca mais. Então não é a mesma coisa não. Então quando você é batizado, não é que vem ali as variedade de línguas, como eu dou aqui, mas é um dom específico, que a pessoa que foi batizada com o Espírito Santo falou em línguas, aí essa pessoa precisa continuar buscando os dons, e dentre eles a variedade de línguas. Então essa pessoa vai buscar esse dom, ou vai receber de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo, esse dom de falar diversas línguas. Paulo era, inclusive, batizado com esse dom. Ele mesmo fala que ele não se gabava disso, não se valoriava nisso, mas ele falava diversas línguas. Outra coisa que é interessante. Então, algumas pessoas vão pegar essa expressão glossolalia, né, que é no grego lá para línguas, então, e vão dizer que línguas aqui seria idiomas. Exemplo, falar em muita língua seria falar
português, inglês, espanhol, mandarim, grego, hebraico, aramaico, acadiano, sumero. Não é isso, gente. Falar em línguas é uma língua espiritual. São línguas espirituais que nós falamos com Deus. Mas dentre essas línguas, há aquela que a gente fala quando é batizado e aquelas que a gente recebe buscando esse dom aqui, que não são a mesma coisa, tá? Língua inicial, como comprovação do batismo, e depois a busca por esse dom aqui, que é outra coisa, tá? Esse é o ponto que eu queria colocar com vocês aqui ainda. E tem mais coisa para falar a respeito disso aqui. Então vamos lá. Língua inicial. Vamos ver aqui, ó. Língua, inicialmente. Vamos ver aqui. Então, como diz aqui, é preciso salientar que o exercício de dom de variedade de língua, já li, mas eu preciso para não me perder, está restrito a pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo. Conforme as Escrituras, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta e subsequente ao novo nascimento. Aqui, ó, eu queria chegar aqui. Isso pode ser verificado no dia de Pentecostes, Atos 2, do 1 ao 4. Não vou ler para ganhar tempo, mas verso 4 mostra lá que essas pessoas foram batizadas e passaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo nos sabia falar. Aquelas cerca de 120 pessoas reunidas no cenáculo, buscando a Deus, veio como um vento, com um barulho, um som como um vento, veemente impetuoso, encheu a casa, as pessoas foram batizadas. E viu-se, né, algo como línguas como que de fogo, tá? Então tinha fogo na cabeça, literalmente queimando o cabelo. Como que? Então algo ardente, né? Mas isso fica para uma outra aula. Então, línguas como que de fogo. Então as pessoas foram batizadas, passaram a falar em línguas. Está aqui, Atos 2, verso 4 já mostra claramente. Aí nós temos outro exemplo. Ainda, né, a gente percebe aqui, ó, lá na casa do centurião Cornélio, Atos 10, versos 44 a 46. Quando Pedro ali orou por Cornélio, aquele negócio todo, e as pessoas começaram ali a ser batizadas, aquela coisa toda ali. A conversão de Cornélio e sua casa, né, gentil. Então, alguns judeus estavam ali, aquela coisa toda, mas os gentios recebendo o Espírito, e daqui um pouco, orando ali, o Espírito Santo veio e revestiu, encheu a casa de Cornélio. Naquele momento, todos que estavam ali, os judeus, os da circuncisão, ficaram maravilhados em ver gentios recebendo o batismo com o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Então, outro exemplo disso. E por fim, aqui, Atos 19, né, do 1 ao 6, que é lá quando Paulo chega a primeira vez na cidade de Éfeso, 12 homens estão ali pregando a palavra do Senhor. Paulo pergunta se eles receberam o Espírito Santo quando creste, ou seja, se eles eram batizados, revestidos com o Espírito Santo. Eles disseram que nem sabia que o Espírito Santo, né, que havia esse batismo em águas, ou batismo de João. Então Paulo orou sobre aqueles 12, eles receberam ali o batismo do Espírito Santo e passaram a partir dali a falar em novas línguas. Então, onde eu quero chegar com isso? Viu as pessoas sendo batizadas e já falando em línguas. Porque tem aquela pergunta, todo mundo que é batizado no Espírito Santo fala língua ou não? Eu acho que se eu entrar nesse assunto agora, eu vou tomar bastante tempo da aula. São 52 minutos, vamos para 53 agora. E mais uma vez eu deixo aí, tá, meu contato, vocês podem estar ligando, porque aí eu precisaria estar dando exemplos, outros textos, mostrando, falando questões aí ligadas a isso. Então, gera aquele tema. É ou não, não é? A gente que leciona, se a gente falar a gente precisa mostrar por que é. E se a gente falar não é, a gente precisa mostrar por que não é. Então, esse é o ponto. Então, tá aí meu contato, só você mandar um zap, eu falar aí, eu te respondo com todo carinho do mundo, gente. Pessoas têm feito isso, a gente tem conversado aí, isso do bate-papo abençoadíssimo, tá? Então, de repente, você é uma irmã, uma varoa abençoada aí, tá aí, uma mulher. Ah, eu vou... Não, fica tranquila, esse telefone é meu e da minha esposa. Se for uma irmã, eu vou passar para minha esposa e ela vai conversar contigo, irmã, você pode ficar à vontade. A minha esposa vai conversar com você, mulher, e eu vou conversar com você, homem, ok? E assim tem que ser, e assim vai ser. Deve ser assim, tem que ser. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. E ainda que a minha esposa não consiga explicar, eu vou orientando ela, ela fala com você, minha irmã, fica à vontade aí. Vou falar com a minha esposa. Vamos lá. Uma vez que recebemos o Espírito Santo, quando nos convertemos, somos todos membros do corpo de Cristo. Raça, posição social, riqueza ou mesmo sexo. Não são vantagens nem desvantagens quando estamos em comunhão, servindo ao Senhor. Então vamos lá, gente, vamos entrar num outro ponto aqui. Ainda falando desse assunto aqui, desse tema, interpretação de língua. O que eu colocaria, o que eu acrescentaria para você, professor, nessa lição, que pode ser útil lá para você, além do que já está aqui, claro que a lição inteira é útil, né? Glória a Deus pela Central Gospel, Deus abençoe vocês, eu tenho aprendido muito aqui com vocês. Mas o que é bom também para acrescentar, agregar mais para as falas? É explicar para os seus alunos que algo interessante aqui, que esse falar em línguas, tá? Esse falar em línguas, como eu já disse aqui,
Não, eu já expliquei, perdão, expliquei. Há uma línguas inicialmente e há línguas que você busca os dons. Tá? Então, está explicado já. Vamos lá, então. Interpretação de línguas. Estou caminhando para o final. A interpretação garante... Estou aqui de olho no relógio. A interpretação garante a plena edificação da igreja, pois todos podem compreender a mensagem em sua própria língua. O falar em línguas e o interpretar devem manifestar-se quase sempre juntos. O dom de interpretar línguas é a manifestação sobrenatural que permite a alguém, debaixo do controle do Espírito Santo, declarar o significado das palavras pronunciadas pelo Espírito em outras línguas. A língua falada em voz alta no culto pode ser interpretada de acordo com Paulo, tá? 1 Coríntios 14, versos 27 e 28. A língua que não for interpretada deve, então, ser falada em voz baixa, para a edificação do próprio cristão que está falando. Se o Espírito Santo inspirar alguém a falar em voz alta, é porque deseja comunicar algo. Assim, a mensagem em línguas precisa ser interpretada. Vale salientar que a interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas ou de outra pessoa. Então, vamos lá, nós vimos o dom de variedade de línguas, que não é falar em língua inicialmente. Aí nós temos o dom de interpretação de línguas. Então, a pessoa falando em língua lá, aquela variedade de línguas, começa alguém a falar em línguas. Existe um dom também específico, que a gente deve buscá-lo, que é o dom de interpretar aquelas línguas espirituais que estão sendo faladas. Por quê? Porque quem fala em línguas fala com Deus, tá? Ele e Deus. Mas há línguas que são faladas, ou Deus às vezes quer falar conosco, com toda a igreja, em línguas. E quando Deus assim o quer fazer, ele dá à pessoa para que ela fale em línguas e interpreta essas línguas. Porque se é algo que vai edificar a igreja, não teria sentido uma pessoa falar em línguas em voz alta para todo mundo ouvir e ficar só naquilo. Porque a pessoa que falou não entendeu, quem está ouvindo não está entendendo, nós também ali não estamos entendendo, claro, e é algo que edifica a pessoa, é uma conversa dela com Deus. Porém, se Deus quer falar com a igreja, quer falar conosco, o bom é que a gente busque esse dom aqui, que é de interpretação dessas línguas. Deus nos dá a falar em línguas para mostrar a sua glória, para mostrar o quão glorioso é Ele. Alguém diz, mas não podia falar em português? Todo mundo entenderia como profecia? Tá, mas olha que coisa tremenda. Então, aquele diálogo direto com Deus, a pessoa ligada diretamente com Deus quando fala em línguas, aí o Deus que está ligado com quem está falando também levanta alguém ou a mesma pessoa, vale salientar isso, como a lição diz. Então, a interpretação de língua, ela pode ser feita, a princípio, pela mesma pessoa que fala em língua. Sim, tem pessoas que falam algo em língua, eu não vou ficar aqui imitando língua, porque eu não tenho esse negócio de ficar imitando coisa de língua aqui, só para dar exemplo. Nem assim eu gosto. Eu gosto de fazer as coisas com seriedade. Então, a pessoa pode falar em línguas, ela mesma fala em línguas, e ela fala e interpreta. Ela fala, interpreta. Ela fala e interpreta. Ou alguém pode falar em língua e outra pessoa interpreta. Então, a princípio é isso aí. Outra coisa que preciso falar de língua. Gente, línguas. Há um equívoco terrível entre nós aqui. Qual é? Dizer que falar em línguas são as línguas dos anjos. Gente, para começar, se falar em línguas fosse língua dos anjos, o diabo, os demônios entenderiam. Porque o diabo nada mais é do que, mais destruidor que ele seja, ele é um anjo. Os demônios são anjos caídos, decaídos, como você costuma falar, não sei. Mas então, se eu falar em línguas e são línguas dos anjos, quer dizer que o diabo entende, porque ele é anjo. Os demônios entendem, porque são anjos. Ou que os anjos também de Deus entendem. Miguel entende, o arcanjo. Gabriel entende lá o que eu estou falando. Não. Se é algo que só Deus compreende, nem eu entendo, só Deus, então não são línguas dos anjos, gente. Então precisamos parar de chamar línguas estranhas, como a gente fala aí, né? Não de línguas, são línguas dos anjos. Ah, mas Paulo disse, se eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, Paulo está dando o exemplo seguinte, Paulo, ali, e eu preciso explicar também, ter tempo para explicar, porque senão eu vou fugir daqui. Paulo não está dizendo que existe uma língua dos anjos. Paulo está dizendo, ainda que, esquece a língua dos homens, esquece a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens. Paulo não fala a língua dos homens? Por que ele falou ainda que eu falasse? Então ele fala a língua dos homens. Se Paulo é um ser humano, ele fala a língua dos homens. Ele disse ainda que eu falasse. Então, a ideia não está no língua dos homens, nem língua dos anjos. Ainda que, está dizendo aquilo ali como exemplo. Ou seja, ainda que ele pudesse fazer milhares, ainda que fosse possível muita coisa, se ele não tivesse amor, de nada valeria essas coisas. E a ideia de Paulo é mostrar o quão glorioso é o amor.
Tá? Eu estou sendo breve aqui, não estou sendo teológico, não estou trazendo originais para mostrar, porque a lição não fala disso. Tá? Caso você queira saber mais, continue dizendo, está aí nosso contato, a gente fala um pouco sobre isso aí. A princípio, então, não existem línguas dos anjos. A língua dos anjos, qual é a língua dos anjos? O que é língua dos anjos? Língua dos anjos? E língua dos anjos é língua estranha? Ô, gente, claro que não. Ainda que, Paulo disse, ainda que, guarda isso aqui. Voltamos aqui para a lição. Então, línguas estranhas, ou línguas, né? Não são línguas dos anjos. Outra coisa também, são línguas que têm em si a interpretação. Mas eu queria falar uma coisinha com você ligada à interpretação. Gente, vamos lá. A gente tem que tomar o cuidado, quando o assunto é interpretação, em não confundir interpretação com tradução. Tradução é uma coisa, interpretação é outra. Guarde isso aqui que eu estou falando. Tradução. Tradução está ligada à palavra. Interpretação está ligada a sentido. Exemplo, se você falar a palavra love, aí você traduz amor. Hate, você traduz ódio. Ou seja, book, do inglês, você traduz livro. Tá? Apple, você traduz maçã. Table, mesa. Então, isso é traduzir. Você pega uma palavra e traduz o significado. Então, isso é tradução, não é interpretação. E esse dom não é dom de tradução de línguas, é dom de interpretação de línguas. Esse que é o ponto que a gente precisa ficar focado aqui. Então, não quer dizer que se eu falar uma palavra em línguas, aquela palavra tem uma tradução. Existe um dicionário de línguas estranhas, línguas espirituais, e cada palavra daquela tem um significado. Isso não existe não, tá, gente? Por favor. Isso não é tradução não, tá? Guarda isso aqui. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa pode falar, a pessoa pode, eu não vou imitar aqui não, por favor, porque eu não sou de fazer isso. Então a pessoa pode ficar assim, falar, exemplo, vou fazer assim meio, só para poder não zombar e não falar muita língua. Então a pessoa pode ficar assim, falando em língua lá, um tempão. 1 minuto, 50 palavras, 60, 100 palavras. E no final, quando alguém está interpretando, pode ser uma frase só. Por exemplo, peraí, a pessoa falou que isso tudo aí, e a interpretação é só isso? Porque a interpretação não está ligada às palavras, gente, sim ao sentido. Então a pessoa falou 1 minuto em línguas e uma frase só que a pessoa interpretou aqui deu sentido daquele 1 minuto, 2, 10, até 5 minutos em língua, ok? Então não confunda esse negócio de interpretar com traduzir. Não é dom de tradução de línguas, é o dom de interpretação. Então a pessoa pode falar uma palavrinha em línguas, uma palavra só, falou lá em língua, e o outro lá vem interpretar, interpreta com a frase de 3 minutos, um negócio de 3 minutos falando. Ué, fulano só mexeu a boca, falou língua lá e fez isso tudo. Por quê? Porque não é tradução, é interpretação. É o que aquele, né, que foi dito em línguas tem a ver para nós aqui. Então, guarde isso. Então, guarde isso aqui, porque é imprescindível. Então, você pode ver alguém falando, não pense em fulano fala o outro B. C, D. Então, suponhamos que um é em língua, A é língua, o B em português, C em língua, D em português. Não é isso não, tá? Palavra por palavra não. É uma série de coisas ditas em língua e aqui é a interpretação que está sendo trazida para nós, o nosso idioma, o nosso dialeto, e não a tradução das palavras. Tá? Então não existe um dicionário com palavrinha. Isso aqui significa isso. No português é isso. Língua estranha é a palavra tal, em português é tal. Língua estranha é a palavra tal, em português é tal. Isso não existe. Bem, vamos lá, caminhando então. Então, dito isso, fechou então a interpretação de língua. Por fim, vamos passar por último, gente. Dons de poder, para a gente fechar aqui, o último tópico. Os dons de poder são fé, dons de cura e operação de milagres. Deus usou esses dons para confirmar a verdade proferida por meio dos primeiros apóstolos e continua a utilizá-los na confirmação de sua igreja hoje em dia. Então vamos lá. Existem os dons de poder. Por que a gente não chama dons de poder, gente? Porque a ideia desses dons de poder, o nome já diz, são dons que manifestam o poder de Deus. Manifestam-nos o poder de Deus. Traz a nós, né? Trazem a nós o poder de Deus. A gente passa a ver, é claro que isso não é todo o poder de Deus, mas isso nos mostra o quão poderoso é Deus. Deus revelando-nos o seu poder através desses dons. Esses dons são fé sobrenatural, dom de curar e dom de milagre. Deixa eu falar um pouquinho sobre esses 3 dons, vou ler e vou fechar. Fé sobrenatural. A fé sobrenatural difere daquela que todos os seres humanos exercitam ao crer. Por exemplo, que o sol nascerá de todas as manhãs e
nascerá todas as manhãs. Fé natural. E da própria fé para a salvação. Deixa eu explicar. Agora, como eu estou fechando a aula, se eu ler tudo, eu acho que eu me confundo aqui um pouco. Então, vocês percebem que toda aula minha, no final, eu arrumo uma correria por causa do tempo, né? 1h04. Então, vamos lá. Então, agora eu vou lendo e explicando. Então, fé sobrenatural. O que seria fé sobrenatural, gente? Precisa entender que existe fé sobrenatural, existe a fé natural. Então, a gente precisa primeiro separar, distinguir uma da outra. O que é fé natural? Exemplo. Fé natural é aquela fé, o seguinte aqui, ó. É aquela fé que todo mundo tem, independente de ser cristão ou não. Tem pessoas que não servem a Deus, mas creem que amanhã o sol vai aparecer amanhã cedo, que a lua vai aparecer hoje à noite, ou seja, ainda que nuvens a cubram, mas que ela vai estar lá no lugarzinho dela. É aquela fé que é uma fé natural, uma fé que mostra que as coisas vão acontecer naturalmente, tá? Que a pessoa não precisa de nada sobrenatural para crer naquilo ou não. Então, isso é a fé natural. Todo mundo tem essa fé natural. Aí tem a fé para a salvação, né? Que seria, o que é fé para a salvação, né? É aquela fé no sentido do quê? Que a pessoa assim, entregou a vida a Cristo e ela crê que, apesar das adversidades, enquanto ela permanecer firme, ela tem o céu por herança, ela vai encontrar com o Senhor. Então essa é a fé salvadora. Mas existe uma fé que é chamada fé sobrenatural. Esse dom consiste na capacidade de crer que Deus pode interferir na história para mudá-la com efeitos extraordinários segundo o seu querer. Essa certeza inabalável esteve presente na vida de Pedro e João, né? Tem um exemplo lá, tem Atos 3, que é do coxo ali. Pedro, a fé foi tão grande que Pedro falou, não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, olha a fé, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Segurou a mão daquele camarada, e o camarada saiu cantando, pulando, saltando, partiu. Olha que coisa linda. Elias, quando enfrentou os profetas de Baal, olha que coisa tremenda, no Monte Carmelo. E é claro que até antes, né? Elias orou a Deus e creu que Deus ia cerrar os céus e não choveu. Depois Elias, enfrentando os profetas de Baal, Elias creu, teve uma fé tremenda, que Deus realmente ia mandar fogo do céu e ia consumir aquele holocausto ali, a qual ele fez. Então, uma fé tremenda. Outro exemplo disso, Josué orou, o sol parou, a lua se deteve. Né? Há quem pergunte, realmente o sol parou? A ciência mostra que parou? A lua? É outro detalhe que a gente pode conversar também aí via contato, ok? Mas, olha a fé, o foco aqui não é se parou ou não, só a lua, a terra girou, quanto tempo está aqui, em torno de tal translação, rotação. A ideia aqui é a fé de Josué. Olha que coisa tremenda. O camarada crê que, meu Deus, parou o meu pai, o mundo inteiro, o universo, como essa fé? Então, isso é fé sobrenatural, é uma fé que Deus nos dá além de toda e qualquer compreensão humana. Então, não é a fé natural que a gente pensa, vai acontecer, eu creio, acontece mesmo, tal, vai acontecer. Ou aquela fé salvadora, vou sirvo a Cristo, vou para o céu, mas é uma fé que Deus vai mover céus e terra, algo que o ser humano não teria normalmente. Então, a gente precisa orar a Deus para que o Espírito Santo nos dê essa fé, tá, para acontecer. Outro, dom de curar. Perdão, gente. Em 1 Coríntios 12, 9, a palavra dom aparece no plural, dons. Esta é uma indicação clara de que Deus concede a seus filhos a autoridade espiritual sobre diferentes enfermidades e de que o exercício de cada uma delas é um dom especial. Não se pode esquecer que o poder de curar pertence ao Senhor Jesus, e não àquele a quem foi concedido o dom. Então, vamos lá. Dons de curar. Então, a Bíblia traz aqui no plural dons, apontando que há diversas questões ligadas à cura, tá? Desde pequenas curas ou grandes curas, tá? Então, por isso é que a palavra que está lá na Bíblia, no grego, é a palavra dons, tá? Então, traz o plural, apontando a diversidade. É bom entender isso aqui. Então, há diversos dons para cura. Mas é bom que se entenda isso. Isso aqui eu gostei muito. Não se pode esquecer que o poder, tá? O dom Deus me deu para cura. Quando eu oro, a gente ora, Deus cura. O dom de cura. O dom, mas Deus não te deu o poder de curar. Deus não nos dá o poder. Eu não tenho poder para curar ninguém. Deus me dá o dom, mas esse dom ainda está ligado, atrelado ao poder de Deus. É Deus quem está curando. Ainda que eu ore com o dom que Deus me deu de cura, mas quem está operando a cura não é o meu dom, é o poder de Deus. Tá? Ainda assim, a gente precisa compreender isso aqui. Por quê? Porque a gente tem o costume de endeusar as pessoas. Ah, fulano é tremendo, tremendo. Esse homem está para nascer enfermidade que esse homem não arranca, não tira. Está para nascer enfermidade que Deus não cura. Nós estamos falando, enquanto eu gravo isso aqui, né? O mundo está sofrendo algo que o mundo está quase chamando de pandemia, né? Que é o famoso coronavírus. Eu creio, Deus é poderoso para extirpar e sumir
esse coronavírus e muitas pessoas sendo curadas para a glória do nome dele. Tá? Então, o dom, Deus dá a nós, mas todo o poder pertence a Deus. Por fim, operação de milagres. O texto bíblico básico afirma que o Espírito concede à igreja, ou seja, para a igreja, manifestações sobrenaturais de poder. A ênfase, entretanto, não está naqueles que possuem a capacidade de operar milagres, mas no propósito de sua realização. Olha aí, de novo. O ensino geral dos evangelhos é que todas as operações miraculosas realizadas pelos que foram agraciados por Deus com essa capacitação visam única e exclusivamente a glória de Deus e ao testemunho da veracidade de cura realizada. Os atos milagrosos realizados por aqueles que manifestam esse dom contrariam as leis científicas notórias entre homens, pois são atos sobrenaturais autorizados por Deus. Vamos lá. Diferença básica, professor, para você aplicar na sua aula aí, entre dons de curar e operação de milagre. Dom de cura. Alguém que entrou com uma dor. Oramos e a pessoa foi curada, aquela dor foi embora. Alguém entrou com uma ferida, um ferimento, um corte, alguma fratura, ainda que exposta. Orou, aquele ferimento foi cicatrizado, curado, foi embora. Né? Passou, aquela dor passou, aquela coisa passou. Alguém que entrou enfermo, né? Algo imunológico, enfermo, a questão ligada à patologia. A pessoa, naquele momento, aquela dor sumiu, foi embora. São dons de cura. Tá? Mas existe dons de operação de milagres, ou operação de maravilhas, como eu disse. Então, o que é a diferença? Vamos lá. Eu vou pegar um exemplo só por causa do tempo meu. Tá? Você pode usar vários aí, professor. Suponhamos que a pessoa recebeu um corte no dedo, na mão, melhor dizendo, um corte na mão, um corte na mão. Orou, aquela dor daquele corte passou, cicatrizou. Milagre. Cura, melhor dizendo. Entrei com uma dor no braço. Orou, passou a dor, cura. Fui curado de uma dor que eu tinha no braço. Mas suponhamos que eu nasci sem braço, ou que o meu braço foi amputado. Aí orou, apareceu outro braço no lugar onde não tinha. Estava sem braço, ou só às vezes uma pequena parte, né, do braço. Eu tinha parte do braço, ou nada, zero, orou e apareceu um braço onde não tinha. Aí já é operação de maravilha. Porque a ciência, por mais que se coloque um braço, por mais que se nunca vai ser a mesma coisa. Mais que se for uma prótese, qualquer coisa assim, robótico, não sei como é que está aí, avançando aí, né? A gente vê muito filme, a gente fica meio pensando assim, mais fértil. Mas ainda assim, nada vai se comparar ao fato de alguém nascer sem o braço, orar e nascer, aparecer, surgir do nada um braço. Isso é maravilha. A pessoa orar e aumentar, a pessoa crescer 10, 15 centímetros. Maravilha. Então, há coisas que jamais, como a gente viu aí nessa fé de Josué, orar, o sol parou. Maravilha. Então, orar e uma pessoa como Lázaro, 4 dias morto, ressuscita. Maravilha. Sinal tremendo, milagre tremendo. Então, esse é o ponto que precisa analisar, tá? Eu creio, queridos, está aí. Não vou me estender muito não, para que não seja um vídeo muito longo, muito extenso, e às vezes eu não sei, né, como é que está o seu dia a dia, sua correria, seu tempo. Então, eu quero parar por aqui o vídeo. E, aproveitando mais uma vez, meus amados, para agradecer a vocês. Tenho deixado sempre agradecer mais no final. Então, muito obrigado por vocês estarem assistindo, obrigado por vocês estarem comentando, obrigado por vocês estarem aí curtindo, compartilhando, obrigado por estarem entrando em contato conosco. Gente, vocês não têm noção da alegria que eu sinto quando, às vezes, a gente vai ver um vídeo lá e vê um comentário. Lembrando, gente, se eu não falei isso ainda, eu falo, sem demagogia. A minha ideia não é ser muitos inscritos, a minha ideia não é monetarizar o canal, viver do YouTube, ser um youtuber. Não, nada disso não, gente, eu não viso isso. O que eu viso é ajudar, é auxiliar. Deus tem me dado algumas coisas, eu tenho buscado em Deus, Deus tem me orientado, e a minha ideia aqui é auxiliar vocês aí, alunos, professores de EBD, superintendentes, pastores, líderes, igrejas. A minha ideia é sempre ajudar, é trabalhar com vocês. Naquilo que eu tenho conseguido, Deus tem me dado, eu tenho visto, né, muitas pessoas têm me contactado a esse respeito, tem sido canal de bênção, tem sido ajuda para vocês. Gente, se um dia eu falar alguma coisa que eu não sou perfeito, eu sou ser humano, se eu falar alguma coisa que sou herético, alguma coisa que traga algo que vai trazer um desconforto, ou que faça você, às vezes,
entrar em atrito com um líder, com alguém na sua igreja, a gente peça que vocês não levem isso em consideração. Das aulas que eu estou ministrando, puxa para a sua vida só o que você sente que é bom, que é proveitoso, que é edificante, que não traz conflito, que não traz atrito, o que abençoa a casa de vocês, o que abençoa o ministério de vocês, o que abençoa a família de vocês. Eu quero ser canal de bênção, tá? Não estou aqui para ser só elogiado, não estou aqui para ganhar agenda. Todo vídeo vocês percebem que eu digo, que eu falo para vocês que eu sou pregador, que eu sou itinerante, não é que eu estou me convidando, me chama para a sua igreja, me liga aí, eu quero ir aí na sua igreja. É porque os santos comunicam com os santos. Então, às vezes você assiste o vídeo e não sabia disso. Então, só para nível de comunicação. Lembrando que você não é obrigado a me convidar para pregar na sua igreja. Se você sentir de Deus, se Deus te tocar um dia, e eu não tenho pressa, e eu creio que você acho que você não tem, aí você liga, a gente vai lá, dependente de qualquer lugar, porque pelo fato de eu estar livre, então, como eu digo, sempre digo, estou livre para ir a qualquer lugar. Então, não tem nada que me impeça hoje de sair, de viajar, de pregar, de falar de Deus, de falar do amor de Deus. Também, se você gostou, sentiu aí, viu algo de Deus na minha vida, sinta-se à vontade para nos contactar também, para que a gente possa pregar, ministrar, lecionar, BD, seminário teológico, núcleo, o que você achar de Deus para a sua vida e para a sua igreja, tá? Em nome de Jesus, você pode estar entrando em contato. Passo todas as referências, meu pastor, minha igreja, tudo detalhado, tudo nos conforme, para que vocês venham realmente conhecer, entender, saber um pouco mais da minha vida. Obrigado pela vida de vocês, obrigado por assistir, obrigado por compartilhar, obrigado por ser bênção também para a minha família, tá? Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.